falou um pouquinho aqui, bem superficialmente, sobre a gestão de processos, e agora a gente entra falando um pouquinho sobre gestão de pessoas. Por isso que é importante você ter pessoas preparadas para executar, para planejar, para agir, para checar aquilo que você está fazendo. Não adianta só você ficar correndo atrás dos pratos, como você falou agora. E assim, eu tenho isso é uma receita minha, tá? Eu vou falar aqui, mas isso, cada um tem a sua receita. Pode falar Mas que eu vou anotar, tá? não sei se é bom, né? Às vezes o que é bom, aí a gente vai entrar na questão da empatia, né? E aí existe um grande confronto com relação à empatia, que é um dos pontos que eu acho primordial. O profissional de hoje, gente, ele tem que ter uma base mínima, para ele poder trabalhar nessa instituição. Você tem que ter um cuidado muito grande hoje, e um plano muito bem feito, né? Quem trabalha em RH, na parte de seleção, enfim, você tem que ter um filtro muito bem feito, uma estratégia muito bem feita, para você conseguir trazer do mercado aquilo que é de melhor para o seu negócio. Qual que é o melhor perfil que você tem no mercado que você possa trazer para o seu negócio? Na minha concepção, eu tenho alguns pontos, né, que são importantíssimos e eu não abro mão quando eu preciso contratar alguém. Tá? O primeiro ponto tem que ser uma pessoa comprometida. A pessoa hoje que ela não tem compromisso com aquilo que ela faz, ela não tem lugar no mercado. Não importa o lugar. Ela tem que ter comprometimento com aquilo que ela faz. Né? Se você pegar uma pessoa descomprometida, você está sendo onerado. Tá? Então, o comprometimento ele é extremamente importante, tanto para quem está fazendo a gestão, quanto aquele também que está executando, não importa. Ele pode ser estratégico, ele pode ser de nível de diretoria ou operacional, não importa. O comprometimento ele é um ponto essencial nas pessoas. Né? O segundo ponto, e é uma palavra que vem sendo falada muito ultimamente, é a própria questão da empatia. Né? É você conseguir, dentro da sua organização, entender quais são as necessidades que as pessoas têm, você conseguir ter a percepção, essa sensibilidade de qual que é a dificuldade que as pessoas têm, quais são os pontos fortes que essa pessoa tem. Né? A empatia, ela tem os pontos de afetividade, de percepção e regulação, regulamento de emoções, né, a gente fala. Então, você lidar com emoção, você lidar com pessoas é uma coisa muito difícil. Não é fácil. E não é simplesmente... Geralmente eu vejo pessoas falando sobre empatia e falam assim, é só você se colocar no lugar do outro. Não é isso. Na verdade, não é isso. Talvez, né, eu gosto de... Né, eu vejo algumas pessoas falando da seguinte forma. Eu não faria com você, né, o que eu não gostaria que fizesse comigo. Eu não vou fazer porque eu não gosto. Mas talvez a pessoa goste daquilo que você não gosta. Então muda o contexto das coisas. Né? Então essa percepção dentro da organização, dentro do ambiente de trabalho, não só do gestor com os colaboradores, mas entre os colaboradores é extremamente importante. Não dá para você, tem que ter pessoas com empatia. Né? Porque isso vai fazer a sua operação evoluir. O clima de trabalho, né, ele vai ser um clima muito bom. A pior coisa que tem é você trabalhar num clima pesado. Né? Isso eu posso falar assim com toda propriedade. Eu vim de uma empresa onde a pressão era muito forte e onde você era visto como um número. E não importa, se você não der resultado, você pode ter resiliência, você pode ser comprometido, não importa. Não deu resultado, você está fora. Get né? out. Exato. E hoje, graças a Deus, e isso foi uma das coisas que me fez, que me chamou muita atenção no GHT, é justamente essa questão de você não olhar só na questão de número, você entender ser humano com o colaborador. É importante você entender isso. Né? Claro que você não é você ser humano não é você só pender para um lado, você tem que ter um equilíbrio das coisas que a gente falou lá atrás. Um equilíbrio. Você tem que dar resultado, mas você vai ter apoio. É isso que é importante. Né? Tirando a empatia, você precisa ter uma pessoa, e você também precisa ser resiliente. Hoje a pessoa que não é resiliente dentro do mercado de trabalho, ela está morta. A verdade é essa. Se você não tiver a capacidade de virar a chave, né, dentro de um contexto contraditório,
né? Você está indo num caminho, de repente você tem que parar e voltar, né? Resumindo, é isso. Você está morto. Porque antigamente, a questão da resiliência, muitas pessoas, é o seguinte, não deu certo, você começava a chorar as pitangas, vou usar esse termo. E hoje não tem mais tempo para isso, não tem mais espaço para isso. Né? Se você não agir rápido, se você não se recuperar rápido, você perde mercado, você perde colaborador, você perde talento. Então, o comprometimento, a empatia e a resiliência são 3 pontos que são fundamentais para isso. Mas assim, é você saber que isso é importante, que é necessário olhar. Às vezes, assim, quando a gente trabalha com o pequeno e médio, é uma realidade, às vezes os colaboradores, eles vão ter assim, um nível cultural um pouco mais baixo. E a gente tem que aprender a entender isso daí. A limitação. Então, exatamente, limitação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um contato mais com o colaborador para entender um pouco mais, para saber um pouco mais da história dele, porque aí, a partir daí, a gente consegue entender algumas reações no dia a dia, para que também fique fácil da gente comunicar, para que ele possa entender. Então, assim, você vê que é um desafio, mas também não é nenhum bicho. Tanto que, assim, eu estou falando muito de uma ferramenta importante que é a análise do perfil comportamental, principalmente para o dono da oficina, né? Isso daí assim, é um negócio que quando eu falo com os mentorados, você já ouviu falar desse termo, análise de perfil comportamental? Aí ele, não. E quando faz, e que a gente faz a devolutiva, que mostra realmente, é como se você apresentasse o Marcelo para o Marcelo, né? Aí você começa a falar assim, você entendeu? Porque você tem determinadas reações assim, assim, assado, faz parte do seu perfil, mas você tem que aprender a lidar com isso, você tem que aprender que isso daí é uma ferramenta, mas que você está utilizando de forma errada. Então, e é legal que assim, a gente está podendo analisar isso em cima dos colaboradores com uma ferramenta simples. E graças a Deus, assim, os resultados são, né? A Roberta, como é a especialista nessa parte, assim, ela tem até mais paciência, né? Quando eu vejo que chega num ponto, aí Roberta, entre em ação aí com esse ponto, que é a hora Chegou de na sua você... limitação. Exatamente, querendo ou não, né? Porque assim, o meu dominante alto, né? O meu dominante alto, então assim, é da execução forte. Aí a Roberta vai, conversa ali com o colaborador, né? Entende a situação, depois ela me passa, aí eu dou aquela, né, esfriada.